Olá, catequista, liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. Estamos na etapa 207, a última etapa deste mês de julho. Neste mês que percorremos todo esse itinerário de estudos com o Padre João Humberto, que hoje, então, vem finalizar esse tema da oração, né? Nesse mês, em comunhão com o Papa Francisco, falamos, então, sobre o ano da oração. Padre, na etapa passada, então, na etapa 206, nós estávamos ali falando dos pedidos, né? Paramos, então, no terceiro pedido da oração do Pai Nosso. Vamos continuar hoje, dando sequência. Pergunto, então, para o senhor qual é a mensagem do quarto pedido. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Muito bem, obrigado, Tayana, obrigado a todos que mais uma vez nos acompanham. Então, depois dos três primeiros pedidos que se dirigem diretamente ao Pai, nós temos os outros quatro pedidos, que são as nossas outras relações, né? Eu gosto de pensar assim, é o pão, o perdão e a proteção, né? O pão na relação com o mundo, o perdão na relação com os outros e a proteção na relação comigo mesmo, né? Falemos então do quarto pedido. Muitos tratam às vezes algum texto bíblico, alguma oração também, analisando naquilo que a gente chama de um esquema sanduíche. Quer dizer, o mais importante é aquilo que está no centro. Nos mandamentos, a gente pode pensar assim: o centro é o quinto mandamento, não matar. O mais importante sempre está no centro. Para o Pai Nosso, então, o centro é este pedido, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E é um pedido, de fato, muito rico, profundo em significado, né? O pão que se pede é algo que vem justamente do Pai para os filhos, né? Os filhos esperam receber o pão, o alimento do seu pai, da sua mãe. Isso já nos faz também perceber a segunda parte do Pai Nosso como esse olhar ainda muito filial, assim como chamamos a Deus de Pai. Porque Deus é nosso Pai, nós pedimos filialmente a Ele pelo pão de cada dia. O pão, o alimento, é uma necessidade diária, cotidiana. A gente não passa a vida sem o alimento de cada dia. Deus, como Pai, é que nos sustenta a cada dia com esta providência, com este cuidado, com um cuidado contínuo, como deve ser o amor dos pais pelos seus filhos. Nós pedimos não uma erva que nos sirva de alimento, mas o pão. O pão que é marcado fruto também do nosso próprio trabalho, frutos da terra e do trabalho humano, diz o sacerdote na missa quando oferece pão ao Senhor. Não é só trigo, mas precisa ser pão. Então pensemos, ao pedir o pão, nós temos também ali a nossa responsabilidade, o nosso trabalho, o suor de cada dia. Somos também responsáveis no trabalho uns pelos outros, pela vida de família, né? A família entendida como igreja doméstica, lugar primeiro da partilha, de aprender a partilhar, né? Tudo isso, a imagem do pão de cada dia pode nos inspirar. Depois, o pão simboliza todas as realidades materiais que nós temos necessidade, seja então a alimentação, a moradia, o próprio trabalho, a educação, né? Tudo aquilo que nós temos, vestuário, enfim, tudo aquilo que nós temos de verdadeira necessidade humana para a nossa dignidade, isso nós devemos pedir e confiar a Deus como nosso Pai. Não é um negócio, nós não pedimos venda-nos o pão de cada dia, mas uma confiança
muito providencial, né? O pão de cada dia dai-nos, e dai-nos hoje. Nós não pedimos para um acúmulo, nós não pedimos no desespero, desconfiando que vai faltar. Não, o filho pede novamente, humildemente, confiantemente, cada dia. Cada dia o Pai dá-nos este pão. Assim como, falando, por exemplo, de amor, gentileza, cuidado, carinho, né? Os filhos não esperam receber isso numa manifestação de um grande presente, né? Que fica acumulado, né? Não existe amor acumulado para a gente ir gastando depois, né? O amor tem que ser cotidiano, a gentileza tem que ser cotidiana. Então, nessa forma também muito afetiva, a gente deve entender o pão de cada dia nos dado por Deus. E claro, o pão pedido no Pai Nosso tem também a ver com o sacramento da Eucaristia. Alimento da caminhada cristã, alimento cotidiano para a vida de fé, o próprio Cristo que quis fazer-se pão. Não é? A vida de Jesus foi descobrir que a sua vocação era ser pão. E no centro do Pai Nosso, ele nos fez pedir este pão cotidiano também. Então, de fato, talvez o pedido mais rico, né, dos 7 pedidos do Pai Nosso, este pedido central, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Padre, e sobre o quinto pedido, perdoa as nossas ofensas, o que nós temos a aprender sobre este pedido? Então, lembrar que é um pedido com uma medida, também com uma exigência, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, vírgula, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, do pedido em si, aquilo que eu imagino que a gente saiba, nós somos pecadores, nós somos necessitados da misericórdia do Pai. Então, rezar este pedido de perdão na medida do filho pródigo, né? Que faz a experiência do pecado, a dor, a angústia, a fome, a carência, e também por conta disso se arrepende, percebe, cria consciência e volta, deseja voltar para casa, para os braços do Pai. Então, a verdadeira contrição, a confissão dos pecados, tudo isso é um caminho de volta para pedir a Deus o perdão de que nós temos necessidade todo o caminho da nossa vida. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, né? Perdoai-nos as nossas dívidas, quer dizer, nós temos algo a pagar, temos algo para resolver. A justiça implica que isso seja sanado, que isso seja convertido, né? Não dá para acostumar-se com as ofensas, não dá para tornar normais os nossos pecados. Não pode, é sério. A justiça implica que busquemos a conversão, o arrependimento e, por isto, claro, alcançar o perdão de Deus, a sua misericórdia infinita que vem ao nosso encontro, que nos é oferecida como dom pascal do Cristo, da sua oferta na cruz. A segunda parte do pedido é também essencial a isto e não por acaso está ali na nossa oração. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a misericórdia não é só pedir, né, esta misericórdia para nós pessoalmente, mas ter este olhar de doação, como eu estou sendo misericordioso com os outros, como eu tenho a consciência eclesial de ser igreja, né? Nós, quando pecamos, ofendemos também uns aos outros, né? Todo pecado é, ao mesmo tempo, pecado contra Deus e contra os outros, porque nós acreditamos na comunhão, né? Mesmo que me custe perdoar alguém, mesmo que isto seja um desafio, mas a oração, né, nos ajuda nesse sentido. O catecismo lembra que quando eu rezo para perdoar os outros,
aquilo que é um mau sentimento humano, né? A dor no coração, se torna oração de intercessão. Nós não vivemos do que a gente sente, nós vivemos do que nós escolhemos. Se eu escolho rezar, então aquilo que humanamente é só um sentimento ruim, pode se tornar e se torna de fato prece de intercessão, né? Nossa grande identidade, aquilo que nos caracteriza como cristãos, é também o amor aos inimigos, é também a capacidade de perdoar mesmo os inimigos. E isso está contido, expresso, com muita esperança nesse pedido do Pai Nosso. Inclusive, lembremos, Deus rejeita o sacrifício de quem não está de bem com o irmão, de quem não está reconciliado com o irmão, né? Lembremos a carta de São João. Como podes dizer que amas a Deus a quem não vês, se não amas o teu irmão que consegues ver, que consegues tocar, que consegues ajudar, né? O qual tem necessidade da tua misericórdia, do teu perdão. E Jesus, no Evangelho, dirá, se tens algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com ele. Então, este pedido guarda em si, ao mesmo tempo, novamente, uma exigência, uma graça e um compromisso, né? Perdoai-nos, ó Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Então, corresponder a esta graça, né? O Papa Francisco, na Misericórdia Vultus, lembrava, nós somos herdeiros de uma infinita misericórdia. Estamos em dívida com esta misericórdia, portanto, toda a nossa vida deve ser testemunho e transbordamento desta misericórdia também. Muito legal, padre. Muito obrigada. Eu até anotei aqui uma frase que eu achei fantástica. Nós não vivemos do que sentimos, mas do que escolhemos. Realmente é para se fazer uma reflexão sobre essa frase, né? Cada um parar para pensar. Muito legal. Padre, e agora o sexto pedido. Não nos deixeis cair em tentação. Isso. Então, vamos lembrar que o Pai Nosso é uma oração bíblica. Jesus usa essa palavra a partir do seu contexto do povo de Israel, do povo semita, né? Nós hoje entendemos tentação como uma coisa já maliciosa, que como que carrega em si algum pecado, né? Mas num sentido primeiro, não é necessariamente isto, né? Jesus foi tentado no deserto, mas isso não significa que pecou, né? Muito pelo contrário, permaneceu firme e por isso venceu o mal, superando, né, a experiência da tentação. Quando se fala de tentação, a gente tem que lembrar a experiência do povo no deserto, né? 40 anos para atravessar o deserto, 40 anos em meio a tentações. Mas não é um tempo totalmente ruim, muito pelo contrário, era um tempo necessário para haver a prova, aprendizado, purificação e, por isso, entrar na terra prometida como um povo renovado na graça de Deus, também em meio às tentações que a história reservou ao povo de Israel. Se eles entrassem na terra prometida sem passar pelas tentações, isso seria a verdadeira tragédia, né? Então, as tentações fazem parte da nossa vida, são importantes e, na fidelidade, são inclusive frutíferas, né? Frutíferas. Então, quando nós rezamos, não nos deixeis cair em tentação, nós pedimos que nas provas da nossa vida, nas tentações, nós conservemos a fidelidade com fruto, com eficácia, com resultado. Todos nós já passamos, né, por tentações sofrimentos, dificuldades que nos tornaram mais fortes. Algumas pelos quais a gente agradece ter passado, né? Então, é importante conservar, antes de tudo, essa ideia bíblica
tão antiga da tentação como um tempo de prova, pressão, de algum modo, mas que nos torna melhores, né? Outro sentido, também verdadeiro, é o sentido da tentação como rebeldia, né? E isso também é constante na nossa vida. E essa tentação, então, é aquela sempre ruim, né? Vivermos não como filhos e filhas de Deus, mas tentando roubar o lugar de Deus. Isso também é tentação, né? Ser filho sem Deus, né? Não reconhecer a Deus como nosso Pai. Então, nesse sentido, muito mais grave, né? De fato, pedir que Deus nos livre destas tentações. Se a gente reza, é porque confia em Deus, chama Deus de Pai, e isso nos dará muita força e discernimento para não cair nesta tentação. Padre, então, para a gente finalizar essa etapa, eu pergunto para o senhor do 7º pedido, mas livrai-nos do mal. Como que nós podemos entender este pedido? Então, o último pedido do Pai Nosso lembra para nós que o mal existe, né? Que o diabo existe, que as armadilhas existem, que isso, infelizmente, nos cerca. E nós devemos estar atentos, conscientes, vigilantes, em vista do mistério do mal. Claro, não somos nós que, pelo nosso esforço, vencemos o príncipe do mundo. Ele foi vencido por Cristo na cruz. Ele foi enganado por Deus, né? Humilhado por isso, diante do grande amor de Deus. Quando a morte pensava vencer, na verdade, estava sendo vencida, né? Paulo canta, né, com tanta ironia e beleza, né? Ó morte, onde está a tua vitória? Né? Se quando pensavas vencer Deus, né, no mesmo instante Deus estava te vencendo, né? Então, a nossa resposta, a nossa vida, a nossa vigilância é a herança da cruz, é a herança do amor de Deus, perseverar no amor de Deus que nos foi dado sacramentalmente pelo batismo, né? O que é vencer o mal, o que é perseverar na luta contra o demônio, é conservarmos a graça que recebemos de Deus no batismo, pela perseverança nas boas obras, a escuta da palavra de Deus, a confissão sacramental, que nos faz conservar também a graça batismal depois que nós pecamos, então voltando à graça batismal, a caminhada da vida de igreja, a comunhão, a caridade uns com os outros, tudo isto nos ajuda a ter esse discernimento muito concreto, atento e realista também diante do mal que nos influencia, atinge, né, engana, e por isso é preciso pedir sempre, cada dia, livrai-nos do mal. Padre João, nós agradecemos muito a sua presença nesse nosso itinerário de estudos durante esse mês. Que Deus o abençoe grandemente. Rezaremos sempre pelo Senhor, pela sua vocação, para que o Senhor continue assim iluminado e abrindo a mente de tantas pessoas como fez durante esse mês de julho aqui conosco na nossa escola. Então, mais uma vez, muito obrigada. E você, catequista e liderança que nos acompanhe, fique agora com a nossa leitura orante da Palavra de Deus. Catequista e liderança, chegamos no momento da nossa leitura orante. O texto bíblico de hoje é Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Peço que você prepare o ambiente para a oração com Bíblia, vela acesa, crucifixo e sandálias. Leia o texto bíblico com bastante atenção. Identifiquem os personagens que aparecem no texto e, com a ajuda do texto, responda: para onde Jesus convidou os apóstolos? O que Jesus viu quando chegou ao destino? E qual foi a atitude de Jesus? E agora juntos vamos dialogar com a palavra. O texto lido nos coloca em sintonia com o relato anterior. Depois do envio dos apóstolos,
Agora Jesus acolhe seus depoimentos e seus testemunhos. Uma atitude de Jesus que precisamos aprender, acolher e escutar. Jesus ensinou por um longo período, mas depois confiou ao grupo que fossem anunciar o reino de Deus, com sinais de cura e de bênçãos. E surge a segunda atitude que Jesus nos ensina. Para acolher, é preciso retirar-se, ficar a sós, ter atenção plena. Jesus faz o convite: vinde comigo. A evangelização depende da nossa coragem de levar Jesus conosco e não apresentar apenas as nossas ideias, aquilo que faz sentido apenas no meu mundo particular. O Evangelho é para todas as pessoas e o contato com Jesus é universal, livre de regras. A multidão surge como um rebanho sem pastor, demonstrando a necessidade de bons líderes, ainda em nossos dias, que deixem as pessoas à vontade, sem pressão, sem chantagem. Jesus ensina uma terceira tarefa. Para segui-lo, é preciso ter discernimento e tomar decisões sem amarras. Seguir Jesus é uma escolha que nos faz pertencer a uma comunidade de fé que tem Jesus como centro. E agora façamos juntos a nossa oração final. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém. Até a próxima semana.